E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, se você tá com insônia. Meus queridos alunos, apesar de vocês já clicarem no link e saber o tema da aula, mas vamos fazer um suspense, porque hoje a aula eu vou dar uma dica do que a gente vai falar hoje, né? E como que é? Qual é a música? A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu, a cor dessa cidade sou eu. Pessoal, seguinte, você já deu a letra aí, na verdade quem deu a letra fui eu, mas você conseguiu captar essa mensagem e já sabe que o tema da nossa aula de hoje, tá bom? De agora e nas próximas, a gente vai ter uma sequência, uma bateria dessa temática, vai ser sobre a vida urbana. Vai lá no sumário da sua apostila e dá uma grifada lá, a vida urbana. Então a gente vai falar sobre a questão urbana, um pouco de urbanização, tá bom? Olha que lindo, olha essa cidade aqui atrás do professor. Olha que fantástico. Primeiro a gente vai dar algumas definições, né? Por exemplo, o professor, o que é a cidade? A geografia ela vai fazer uma classificação muito simples. Muito simples, você vai lembrar lá do seu ensino fundamental, no primeiro ano, no segundo aninho, que o professor seu de geografia falava bem assim, querido, ou a professora, claro, pinta aqui aqueles elementos que você vê na vida no campo, que é uma vida rural. Aí você vai lá, pinta a vaquinha. Aí você vai lá, pinta a floresta. Você vai lá e pinta a plantação, o porquinho. Olha que coisa linda. Aí pinte aqui agora aqueles elementos da cidade. Aí você vai lá e pinta uma rua pavimentada, cheia de casa perto, né? Um semáforo cheio de carro, tá? Um lugar cheio de pessoas, né? Um ambiente, um prédio cheio de janelas. Prestou atenção que quando a gente pintou aquela área urbana, a cidade, sempre era cheio. Cheio do quê? Cheio dos elementos. Os elementos eles sempre vão ser múltiplos na zona urbana. Isso que caracteriza. Então existe um adensamento de atividades na zona urbana. A zona urbana ela é caracterizada por ser concentrada, ok? Já o campo não. O campo ele tende a ter os elementos mais espaçados. É claro, ao contrário, quando a gente vê uma pecuária, né, de confinamento, que é um monte de boi tudo juntinho, quando a gente vê ali uma plantação intensiva, né, uma soja, né, que a gente tem bastante no nosso estado, né, mas enfim, no animais, o adensamento dos elementos, ele é o que vai nos caracterizar aí a cidade. Então a cidade vai ser aquele ambiente cheio de serviços, tá bom? E cheio desses elementos que você já sabe muito bem que você tem uma vida urbana ou a sua vida ela é muito próximo aí de relações urbanas que a gente está muito interagindo hoje. Ok, a gente já sabe o básico. E a gente precisa, professor, da onde que vem a cidade? A origem da cidade, tá? Nosso primeiro contato agora, nossa primeira aula, a gente vai entender um pouquinho desse processo histórico. Tá? Da onde que vem a cidade para a gente conseguir compreendê-la cada vez melhor, tá? Galera, nas suas aulinhas de história, você vai ter a famosa Revolução Neolítica, ok? Nas suas aulinhas de geografia, o professor pode falar como uma revolução agrícola, tá? A primeira revolução agrícola, tanto para a história quanto para a geografia, nesses processos revolucionários, seja a Revolução Neolítica, olha o nomezinho aí, Neolítica, como a Revolução Agrícola, elas vão dar o pontapé inicial na história das cidades. As cidades elas surgem a partir da primeira revolução agrícola, que foi uma revolução neolítica. Só para recapitular um pouquinho, o que foi essa revolução neolítica? Foi aquele momento que o homem, que era nômade, a nossa espécie humana, professor, por que ele era nômade? Vejamos, mês de agosto, em Cuiabá, no Mato Grosso, vai ter aquela chuvinha que é chamada de chuva do caju, chuva da manga, né? Pá, choveu. Aí começa a amadurecer no processo mais rápido, né? Esses frutos. Então a gente sabe que no mês de agosto, na região aí de Cerrado, por exemplo, a gente vai ter o caju, a gente vai ter a manga. Olha que delícia. A gente se lambuza de manga, né? Gurizão, a gente come, é aí que a gente não passa fome, né? A manga ela é bem nutritiva e fica aquela coisa maravilhosa. Vejamos, se a gente dependesse apenas do que o meio natural nos fornece,
Quando acaba o período de manga, a gente precisa ir para uma outra região, para um outro ambiente que tenha um fruto para que a gente consiga consumir. Senão, a gente vai morrer de fome, imagina. Esperar desde janeiro, fevereiro, até o agosto de novo, casa manga, não rola, né? É complicado. Então, esse homem nômade antes do Neolítico, ele ficava peregrinando. Tá? Nômade, que é o homem que se desloca, ele ficava peregrinando atrás de recursos para a sua própria sobrevivência. Seja ele alimentar, tá? Ou seja ele ali para você conseguir ter uma proteção, um abrigo, tá bom? Então, atrás de recursos para a sua sobrevivência, seja o alimento ou seja o agrícola. Muito bem, você já entendeu isso, o que era o nome nômade. E para esse momento a gente chamava de paleolítico, tá? Porém, quando o homem insere-se no período neolítico, que você vai chamar também, que foi a primeira revolução agrícola, mano, olha só a definição, você já sabe que é a primeira revolução agrícola. Então, quando o homem aprende a técnica de plantar, de cultivar, de colher, o que a gente vai chamar de ciclo do plantio, tá bom? Vejamos, olha o nosso exemplo da manga. Poxa, a gente aprendeu que a partir do caroço da manga, a gente plantando ele e dando ali a sua condição de irrigação e tudo mais, vai aumentar o número de pé de manga. E nisso a gente pode conservar a manga, tá bom? Ter mangas por um período maior no ano, ter espécies de mangas que se adaptam a períodos que a espécie nativa não se adaptam. Então não se faz necessário a gente sair rodando atrás de manga pelo mundo, tá bom? Então, a agricultura, ela permite que o homem se fixe, a fixação do homem. Para isso, a gente vai falar que o homem passa a ser sedentário. Tá bom, professor? O que isso tem a ver com a cidade? Cara, vai ter uma sacada muito interessante. Porque em alguns ambientes rurais de cultivo, acaba se especializando, ou não, em um certo tipo de cultura. O ambiente A vai plantar mandioca, o ambiente B vai plantar manga, né? Já falamos de manga bastante. O ambiente C vai plantar o arroz. Pessoal, para aquele produtor do ambiente A, ele comer só mandioca, é complicado, né? Não vai ter não vai suprir toda a sua necessidade nutritiva. Para o cara do B ficar comendo só manga o ano inteiro, também, idem, e do C também. Tá? Então, o que vai acontecer nesse momento a partir da Revolução Agrícola, a partir do Neolítico? O que sobra da produção de mandioca, de manga e de arroz, eles vão fazer uma permuta, vão começar a comercializar, tá bom? Vão trocar entre si esses produtos. Professor, aonde? Poxa, a gente sabe que a área no campo, ela tende a ser bem maior do que uma área urbana. Então eu pego e concentro, né, essa minha lógica de comércio entre essas três produções, tá bom? Aí surgem as cidades. E fica muito claro a função das cidades a partir do Neolítico, até um certo momento. E qual era, professor, a função dessa cidade? Simplesmente comercialização, ok? Professor, a cidade, ela sempre, ela até hoje, ela é uma cidade de comercialização? Não, a cidade, ela vem ganhando funções. E a partir de que momento a gente percebe que a cidade, ela muda de patamar? A partir da primeira Revolução Industrial. Vejamos que muda a lógica, galera. Por que muda a lógica? A partir do momento que você tem uma cidade que ela é só para comércio, essa cidade ela vai ficar subordinada à produção no campo. Beleza? Então vai ser comercializada na cidade que tiver de excedente no campo. Acabou. É isso. Ela é subordinada ao campo. Quando acontece a primeira Revolução Industrial, que vai ter o quê? Agora uma atividade produzida na cidade, a cidade vai ganhar qual função? Uma função produtiva, que antes era do campo. Era só o campo que tinha essa função. Agora com a cidade produzindo também, aumenta a sua atividade comercial, a gente chama isso de setor terciário, tá bom? E também a sua questão produtiva, ela vai aumentar muito, porque foi uma revolução que
eleva o patamar produtivo da sociedade mundial, radicalizando muitas mudanças no nosso meio social, tá bom? Até então, fiquem com isso, tá? A origem da cidade, a função da cidade, a relação do paleolítico para o neolítico e como que a revolução industrial muda essa história, ok? Ó, aproveita o embalo, você tá animadinho, continua escutando aí a cor dessa cidade sou eu, tá bom? E clica no próximo link. Beijo!